Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, eu sou associada do IEE e vou estar com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez vamos trazer para a nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o deputado federal Maurício Marcon e vamos conversar com ele sobre sua trajetória e os desafios de ser o vice-líder de oposição no Congresso. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada. Dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1978. Coloque já na sua agenda e nos vemos lá. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. E quem está apresentando esse episódio comigo é o associado do IEE, Luiz Felipe Fortuna. Bem-vindo, Luiz. E o nosso convidado especial desse episódio é o Maurício Marcon. Bem-vindo ao podcast, Maurício. Obrigado, prazer falar com vocês. Boa tarde, Fernanda, boa tarde, Luiz. E a quem nos acompanha aí também, fico à disposição para as perguntas que vocês julgarem necessárias. O Maurício foi eleito na última eleição com mais de 140 mil votos para deputado federal, pelo estado do Rio Grande do Sul. Quem já ouviu os episódios anteriores dessa temporada sabe que estamos aqui para contar histórias, então vamos deixar ele mesmo se apresentar. Marcon, conta pra nossa audiência um pouco da tua infância, onde tu cresceu e como é que tu parou na política. Show de bola. Inclusive, estamos redigindo um livro com a minha biografia, melhor dizendo, que até o dia que eu fui eleito, né? Provavelmente o nome vai ser Como Cheguei Até Aqui. É uma passagem aí desde antes de eu existir, quando meu pai e minha mãe se conheceram, passando pela minha infância, que foi uma infância tranquila, digamos assim. Estudei aqui nos colégios do bairro, né? Ambos estaduais, então nunca tive, ao contrário do que alguns pensam, né? Agora parlamentar sempre foi em berço de ouro, né? Bem longe disso. E tinha um melhor amigo, o Eloy, que brinquei a vida inteira com ele, era como se fosse meu irmão, crescemos juntos. Minha mãe teve uma gestação complicada minha, ela teve toxoplasmose na gravidez, foi aconselhada a me abortar, ela não me abortou, foi na frente do sacrário, falou pra Deus que eu nascesse bem, eu seria uma pessoa de Deus. Ela me contou isso aos 23 anos, quando eu virei ministro da Santa Comunhão aqui na igreja do Pio X. Eu não sabia dessa história, ela me contou quando eu já era adulto. Sempre fui coroinha, desde pequenininho, depois fui catequista e depois fui ministro da Comunhão. Sobre a política, eu sempre gostei muito de política. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui antipetista. Então é uma coisa que nasceu comigo, esse antipetismo. E quem representava essa corrente, digamos, que a gente foi enganado ao longo do tempo, mas era o que tinha, era o PSDB, né? Então eu sempre fui um partidário antipetista. Me lembro de trabalhar na eleição municipal aqui, quando eu nem tinha 18 anos ainda, não devia ter nem 16, eu fui fiscal. Uma eleição que o Pepe Vargas ganhou por 424 votos, nunca vou me esquecer. É uma eleição que eu vi como a eleição poderia ser fraudada naquela época, e foi fraudada porque eu vi. O que acontecia quando faltava 5 minutos para fechar as urnas? Os secretários do PT, enfim, que trabalhavam nas mesas, fechavam as portas e assinavam e destacavam o papelzinho como se a pessoa tivesse ido e liberavam as urnas. Naquela época não existia o cruzamento de dados, não existia a biometria. Então eu posso só uma prova viva que eu vi aquilo acontecer. Naquele colégio tinha só eu e mais uma pessoa, que eu era uma criança e tinha um adulto. Então a gente na época não conseguiu controlar todas as sessões, então tenho certeza que aquela eleição foi uma eleição fraudada. Posso afirmar porque eu vi, ninguém me contou. Isso a gente está falando de 24 anos atrás, eu acho que foi a eleição de 2000, não me falha a memória. Então faz bastante tempo, mas eu me lembro. Depois fui crescendo, eu sempre pedia pro meu pai me levar nas carreatas, enfim, gostava de participar, sempre gostei, foi algo natural. E aí o tempo foi passando, me elegi presidente de classe algumas vezes, fui do Grêmio Estudantil, comissão de formatura, e aí quando eu tinha 16 anos, que eu ia me formar no segundo grau, lá por 2004, se eu não me engano, foi o ano que a Ieda Crucius ganhou, 2002, e eu fui numa reunião do PSDB na época, e eu fiquei muito decepcionado que só discutiam sobre cargos, enfim, eu decidi que eu nunca mais ia participar da política. Passaram-se muitos anos, muitos anos mesmo, e em 2016 continuei gostando da política, acompanhando, enfim, mas não tinha mais ambição nenhuma, e o meu irmão me disse, mano, vai de uma vez, concorre, porque tu gosta tanto e eu te dou R$300 pra te ajudar, R$400 pra te ajudar na campanha. Eu disse, tá, então beleza, vamos concorrer. Aí minha mãe ainda era viva, isso deve ter sido em março, a minha mãe faleceu em junho, mas ela tava bem, a minha mãe teve uma morte meio súbita assim, mas ela disse, não, nem pensar, porque vão te chamar de filho da puta, porque não sei o quê, porque imagina, eu tenho um coração bom, vão te judiar e tal. E aí
aí eu, como bom filho que sou, né, desrespeitei ela, né, desobedeci e fui concorrer. E aí em 2016 fiz 1.181 votos, a gente fez uma campanha extremamente humilde, deve ter custado 3.500, eu acho, não custou mais do que isso na época. Basicamente foi para imprimir panfletos e fazer o pagamento ali do contador e do advogado, que eram obrigatórios de ter. Então eu fiz 1.181 votos, fiquei de segundo suplente. Na época eram feita a coligação, né, de vários partidos, na época tinham 4 partidos, e aí eu fiquei de segundo suplente, inclusive suplente, na época eu era suplente da Paula Iores, que hoje é vice-prefeita de Caxias do Sul. Então se passaram, em 18 eu acabei, em 2017 eu já fui pro Novo, né, acabei me filiando ao Novo, como um liberal, eu acho que era o lugar natural que eu deveria estar. Trabalhei muito pelo partido em 2017, 2018 concorrido aí a deputado federal, fiz 11 mil votos, já um crescimento bem grande. Em Caxias do Sul eu fiz 8.500 na época, e aí eu fui primeiro suplente do Marcel Van Hatten. Pra mim já foi uma coisa assim, na vida política que já era muito bacana, porque eu sempre admirei muito o Marcel, continuo admirando, hoje eu posso chamar ele de amigo, converso com ele frequentemente, então isso é uma das coisas boas que a política me trouxe. Aí fiquei aqueles 4 anos trabalhando, basicamente, aqueles 2 anos, melhor dizendo, até 2020, eleição de 2020, pelo partido. A gente cresceu bastante o partido aqui em Caxias do Sul, tivemos algumas negativas do Novo. O Novo, na gestão anterior do Amoedo, era um partido muito difícil, né? Um partido que era antipolítica, então era difícil a gente crescer, porque tudo não podia, tudo não queria. Então passei algumas complexidades dentro do partido. Em 2020 saímos candidato aqui em Caxias do Sul, onde eu fui o mais votado daquela eleição, né? 5.618 votos. E aí eu sempre soube que se eu tivesse uma tribuna como eu tive, eu ia conseguir crescer bastante. Foi o que aconteceu. No ano e meio seguinte, então a gente fez discursos bastante claros aqui. Eu acho que é uma característica que eu tenho. Consegui transmitir a informação de uma forma tranquila. Nunca contei com o apoio da imprensa. A imprensa basicamente sempre foi a minha inimiga. Não por eu querer que fosse minha inimiga, mas por eu não usar de subterfúgios que eles costumam ter, como por exemplo, pagarem para falar a verdade. Isso é uma coisa que eu percebi muito nos meus anos aí de política já. Então eu sempre fui um inimigo da imprensa, digamos assim, e eu tenho alguns causos para contar depois, se tu quiser, quando eu terminar essa história, que são muito bons. E aí em 2022, acabei concorrendo a deputado federal, mais uma vez sem recurso público. Nesse meio do caminho eu fui expulso do Novo por discordar da condução do Amoedo a ser candidato pelo Novo à presidência da República, sem respeitar o estatuto que nós prometemos obedecer lá do partido. Aí me expulsaram como uma forma de mandar um recado para os outros. Eu não recorri, que era a ideia dele. Aí acabei recebendo várias propostas para concorrer por vários partidos. Fiquei 6 meses quase sem partido. Só que isso estava me trazendo problemas aqui na casa, porque eu não tinha tempo de liderança para falar. Como eu sempre fui um parlamentar muito da tribuna, isso acabou me comprometendo bastante. Aí recebi propostas do MDB, do PL, do Podemos, enfim, de vários partidos. Naquela época o PL ainda não tinha o Bolsonaro, né? O PL era um partido pequeno ainda. Tinha só o Cherini, o próprio Cherini me ligou e eu acabei indo pro Podemos. Foi o partido que me deu liberdade, né? Eu coloquei algumas pré-condições, como não usar dinheiro público, poder apoiar o candidato que eu quisesse, enfim, eles cumpriram com todas. Então, inclusive, tenho uma amizade grande com o Everton, presidente do partido, e o Marco, o vice-presidente, que me acolheram muito bem. Acabei concorrendo pelo partido em 2022. Eu tinha a expectativa de ser o segundo mais votado do partido, porque o partido tinha o Maurício Dzendrick, que era o deputado já eleito e que tinha enviado mais de 100 milhões em emendas pro Rio Grande do Sul, tinha mais de 2,5 milhões de recursos, dos 50 e poucos deputados estaduais que queriam concorrer, ele tinha 50 o apoiando. Então, a minha expectativa era de ser o segundo mais votado e a gente conseguir fazer 2 parlamentares, ele me puxar. No fim, aconteceu ao contrário, eu fiz o dobro de votos dele, né, e gastando 70 mil reais, fui o parlamentar mais barato do Brasil eleito, né, com custo-voto de 50 centavos, que é uma coisa que eu não sei se já aconteceu alguma vez na história, tem que se fazer análise, mas nessa última eleição eu fui o mais barato. E a gente segue, respeitando o dinheiro do contribuinte, fazendo o melhor que a gente pode e dando transparência, né. Agora, nesses dias aqui, eu não sei por quando que o podcast eventualmente vai ao ar, mas a gente está desenvolvendo uma plataforma de dar transparência dos votos dos meus colegas parlamentares, coisa que não existe até hoje, né? A gente vai fazer um estudo, fez já o estudo, a gente só está colocando no nosso aplicativo e, enfim, divulgando, que é governo e oposição quando há orientação de voto, como cada parlamentar vota. Então a gente vai desmascarar muito parlamentar e partido que eventualmente se vende como sendo liberal e conservador, mas na realidade apoia um governo progressista e corrupto como o do Lula. Então tô lá para isso. Então basicamente é isso. A história ela é meio rápida, né? É difícil alguém que é de uma Câmara de Vereadores, principalmente do interior, virar deputado federal de uma vez só. Eu fui o 7º mais votado, como tu mencionaste, com mais de 140 mil votos, mas eu fui o mais votado da história da Serra Gaúcha. Então isso também me deixa bastante contente e traz bastante responsabilidade também. E uma curiosidade da eleição que até 20 e poucos por cento eu era
primeiro, né? Então, e aí tem uma jornalista famosa aí na capital que gosta de desmerecer candidatos de direita e liberais, que dizia que eu era só um youtuber, né? Então eu nunca vou me esquecer dessa colocação dela. E depois passaram-se alguns meses, inclusive eu movi um processo contra ela por ela ter mentido sobre uma colocação que eu fiz sobre um estado brasileiro que deve estar sendo julgado agora nos próximos dias. Legal, Maurício. A gente tem várias perguntas aí sobre o que tu falou, mas eu vou começar com uma, já que tu falou sobre comunicação e imprensa. E a tua carreira política ascendeu muito, né? Como tu falou, tu saiu de vereador numa cidade do interior, que Caxias é uma cidade muito relevante para a economia do Rio Grande do Sul, mas é uma cidade do interior, né? E aí tu saiu para deputado federal, um dos mais votados, assim, isso é uma carreira que ascendeu muito rápido, né? Muito rápido não, são muitos anos construindo a carreira, mas para tu chegar lá, né? E provavelmente, pode dizer se é verdade ou não, isso se deu muito pelas redes sociais e a maneira como que tu se comunica com as pessoas, né? Criou essa proximidade, identificação com o público, enfim. E um dos motes do Fórum da Liberdade é levar as ideias relacionadas à liberdade para mais pessoas, para cada vez mais pessoas, né? E esse podcast também tem esse objetivo. Que lições tu pode deixar nesse sentido para que as ideias da liberdade e do livre mercado atinjam cada vez mais pessoas, com essa tua experiência, com essa tua vivência? A rede social, ela tem uma característica que a grande imprensa não tem, que a mentira na rede social, se tu é um candidato de mentira produzido, cedo ou tarde tu vai cair, né? Porque as pessoas começam a perceber que tu é uma farsa, né? Então é difícil de tu manter uma mentira por muito tempo. Então muitas vezes as pessoas me conhecem e dizem, nossa, tu é a mesma coisa da rede social. Eu digo, pois é, né? Tamo aí, né? A mesma coisa, não tem por que mudar, não tem por que ser diferente. Coisa que a gente vive hoje uma transformação na chegada da informação para as pessoas. Quando a gente fala de liberdade, tu mencionaste que o fórum começou em 88, mas tenho certeza que ele bombou mesmo depois que a rede social teve o advento dela, porque antes a gente sabe qual era a dificuldade de levar essas ideias para frente, né? Vou te dar um exemplo agora. Esse trabalho que eu estou fazendo com a liderança da oposição de identificar parlamentares que se vendem como liberais, mas que votam como progressistas, né? Ela é basicamente um trabalho que a imprensa poderia ter feito, mas que não há um interesse. Por quê? Porque normalmente a imprensa ela vive de patrocínios muitas vezes estatais, né? Então não há o interesse para isso. E nós, como liberais, a gente acredita que o dinheiro do povo deva ficar no bolso do povo, né? É isso que a gente acredita. O mínimo possível que seja arrecadado para se manter serviços básicos que o governo eventualmente precise fornecer. Então eu já tenho essa concepção, né? Então eu não tenho essa ligação com a imprensa. Por exemplo, essa repórter que eu te mencionei, ela achava que ela poderia falar de mim e que eu jamais iria fazer nada, porque todo parlamentar basicamente depende da grande imprensa para se promover. Eu tenho uma curiosidade que eu vou contar para vocês aqui, que inclusive de uma que eu processei aqui, que é o seguinte, eles no acordo que eles me propuseram, que eles me forneceriam uma publicação na página deles toda semana para eu divulgar o meu mandato. Esse era o acordo que eles estavam me propondo até o fim do ano. Eu respeitosamente falei, olha, vocês olharam o engajamento de vocês têm menos do que 0,5% do meu engajamento. E se eu puder pedir um favor para vocês é que vocês nunca mais citem o meu nome no meio de comunicação de vocês, porque eu não dependo deles. E eu acho que os liberais que estão se elegendo, a gente tem o Marcel, enfim, a gente tem N nomes, né? Não vou citar muitos aqui, senão a gente vai acabar cometendo injustiça. Mas tu pode ver que a grande maioria, se não a totalidade, se elege via rede social, né? Porque realmente a imprensa não tem o interesse de promover políticas que a prejudiquem, o que é natural, né? Todo mundo tenta se defender. Mas como prejudique, Marcon? Claro, eu, se fosse um prefeito, um governador daqui do nosso estado, jamais colocaria R$1 na imprensa, porque esse dinheiro pode atender alguém numa fila de um hospital, pode dar uma classe melhor para uma criança em alguma escola. Então, para mim, a informação ela tem que ser passada de forma transparente e hoje, com o advento da rede social, ele acaba nos dando isso. Então, eu acho que a gente tem que usar esse formato que veio, né, com a tecnologia para que a gente possa doutrinar as pessoas do que dá certo no mundo, né? A gente tem... Eu comentava esses dias numa entrevista que eu dava na Jovem Pan, que o ser humano ele é muito engraçado, né? Porque se a gente pegar um elefante, ele sabe que ele não pode ser jogado um penhasco porque ele vai morrer. Nós temos experiências no mundo que mostram que o modelo de Estado grande, de Estado inchado, de muito imposto, né, de estatais não funciona. Mas a narrativa que foi colocada na cabeça das pessoas é que o FGTS é direito, que carteira de trabalho é uma maravilha. Esses absurdos que a matemática, com uma simples visão, ele destrói, né? Então, eu acho que o advento da rede, o advento de programas como esse, é basicamente para que a gente mostre para as pessoas que existe uma solução para que nós viremos a Suíça, para que nós viremos os Estados Unidos, a Austrália. Eles não têm quatro braços, duas cabeças, eles são iguais a nós. A diferença é o modelo de Estado que eles têm. Nós mantermos a fórmula que deu errado na Argentina, em Cuba, na Venezuela, nós vamos ter o mesmo resultado. Agora, se nós copiarmos o que deu certo, em 20, 30 anos, nós podemos ter sucesso. Então, eu basicamente trabalho para isso, para que em uma linguagem mais
feita, as pessoas elas possam compreender que as mentiras contadas pela esquerda não passam de contos de fadas que não funcionam. Perfeito, obrigado, deputado. E gostaria de te questionar sobre, se tu pudesse comentar um pouco mais sobre o teu projeto das emendas parlamentares para municípios. É algo bem diferente do que os colegas fazem, principalmente pela transparência. Você acredita que isso possa se tornar um exemplo para os demais parlamentares? Primeiro a gente tem que saber que emenda parlamentar é uma compra de votos farçada, né? Ela é usada para isso. Então, o que acontece? Agora nós estamos nos recordes lá em Brasília, que eu, por exemplo, tenho quase 40 milhões de reais para destinar todo ano para os municípios. Como é que normalmente acontece? A métrica usada pelos parlamentares, pela grande maioria, se tem uma lista, se tem o número de votos que tu fez por cidade, e aí tu pega aquele número de votos e tu destina essas emendas para cidades que tu fez mais votos, que tu normalmente tem um parceiro vereador ou um prefeito vereador. O que eu fiz? Eu percebi primeiro que municípios de até 30 mil habitantes eram sempre deixados de lado, porque como eles não têm voto, parlamentares não davam recursos para eles, mas são cidadãos iguais a quem mora em Porto Alegre, quem mora em Caxias do Sul, Farroupilha, enfim. Então eu criei a emenda do milhão, que basicamente dá oportunidade para que municípios cadastrem uma emenda e concorram a 1 milhão para essa emenda. Então a gente tem agora, inclusive está correndo no meu aplicativo a votação. A gente tem escolas para cobrir quadras, a gente tem pavimentação, a gente tem reforma de posto de saúde, então a gente tem uma série de coisas bem bacanas que estão sendo votadas e que as cidades estão se mobilizando. Qual que é o intuito disso? É que o povo gaúcho possa decidir para onde é que vai o recurso. Quem mais tiver voto é porque mais participou, é porque mais quer aquilo. Então, automaticamente, a gente pode julgar que é uma fórmula correta, digamos assim, de distribuição, mas é uma fórmula que está, pelo menos, dando oportunidade para os municípios receberem. Mas vejam vocês como é a politicagem. Já recebi relatos de moradores que uma prefeitura não quis cadastrar porque aquela prefeitura é ligada a determinado parlamentar e fazendo isso, iria estar divulgando o meu nome. É a politicagem. O segundo ponto que eu fiz é distribuir através de métrica, né? Porque, poxa, por que eu vou distribuir X para Farroupilha, X para Antônio Prado, X para Ijuí, não vou distribuir para Santa Maria, não vou distribuir para Porto Alegre? Então, o que eu criei? Primeiro, eu peguei desse montante, 50% destinei para Caxias do Sul, na sua grande maioria para a saúde. Por quê? Porque os 49 municípios que rodeiam Caxias do Sul, eles dependem da saúde aqui de Caxias. Então, basicamente, eu estou privilegiando toda a serra, mas eu estou destinando para Caxias na compra de vagas, né? A gente que conhece Milton Friedman, seria um voucher, mais ou menos. O que acontece? A prefeitura, através da secretária Dani, está comprando vagas em hospitais, como se fosse particular, para fazer cirurgias, consultas e exames. Então, a gente está implementando o que Friedman defendeu aqui na saúde. Aí, a outra parte dos recursos, 25%, a gente destinou para os municípios da Serra. Como que eu fiz essa destinação? Através de simpatizar com o prefeito? Não. Peguei o número de habitantes de cada município, dividi pelo recurso, né, e multipliquei pelo número de habitantes. Então, ficou bem fácil, assim, cada habitante recebeu X valor, bem certinho. E também teve a terceira coisa, que são os outros 25%, que eu destinei para os outros municípios do Rio Grande do Sul, que foi através do IGMA, o índice IGMA, que é do Instituto Áquila, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o que o Banco de Cidades faz, o prêmio de cidades boas, né, cidades que investem bem os recursos. Então, certamente, ou muito provavelmente deve ter municípios que são de esquerda e que vão receber recursos, porque eu não estava olhando qual que era o partido do prefeito. Aí, como é que eu fiz para esses recursos serem distribuídos? Através de votação também no meu aplicativo. Então, toda a comunidade do município pôde protocolar as suas ideias para as emendas, aí vale para pavimentação, saúde, educação, o que quiserem, e aí eu vou botar a voto e a gente vai descobrir o que os munícipes consideram mais importante em receber esse recurso. Vejam vocês que aqui não existe nem deputado, nem prefeito, nem vereador decidindo. Quem decide são as pessoas, né? Como eu acho que esse recurso deveria ir direto para a prefeitura investir, mas isso não é possível, e eu não sei eu abrir mão, essas minhas emendas vão para outros, então eu decidi fazer dessa forma. Olha que legal, nenhuma empresa de comunicação divulgou até agora o jeito de divulgar as emendas. Ou seja, né, o ódio a mim, o ódio ao liberalismo, ele é muito grande e a gente já está acostumado a isso, mas como eu falei para vocês, hoje saiu uma pesquisa umas 2 semanas atrás e eu reiteradamente sou o 3º ou 4º deputado mais influente do Brasil na rede social. Então, basicamente também o que a imprensa faz, para mim, não faz muita diferença. No fórum a gente sempre fala, além de política e economia, a gente fala de empreendedorismo, e é um tipo de empreendedorismo, né, Maurício? Essa atuação, e a prova é que mais indivíduo e menos Estado é possível, né? É a participação do indivíduo, do eleitor ali, do cidadão, para saber ou decidir onde vai esse recurso, né? Você está ouvindo
FLCast. E, Maurício, a gente deu ali no teu título que tu é o vice-líder de oposição, né? O que é oposição ou qual é o teu papel como oposição? Isso. O que acontece? Nas democracias mais maduras, digamos assim, como a americana ou a inglesa, se ganha o partido republicano, o democrata automaticamente é a oposição e ele tem um líder, né, lá da oposição. Aqui no Brasil, como a gente ainda tem uma sopa de letrinhas muito grande nos partidos, que vem diminuindo, hoje a gente tem cerca de 10 partidos, assim, que a gente pode chamar de partidos estruturados no Brasil. A gente já teve mais de 30 no Congresso, então a nossa tendência é que a gente chegue a 5 ou 6 até 2030. O líder da oposição é o Carlos Jordi, então ele tem a responsabilidade de organizar as nossas votações, fazer as análises necessárias sobre os projetos e informar isso a todos que se dizem oposição. Nós estamos ali para auxiliar ele. Como auxiliar? Por exemplo, às vezes a gente tem, às vezes não, sempre tem comissões, então um vice-líder é destacado para uma, outro para outra, a gente se reveza lá no nosso trabalho também no plenário quando tem a sessão, então basicamente a gente serve para auxiliar o trabalho da oposição. No Brasil, nós temos um cenário que é muito diferente de uma democracia madura como a americana. Lá um republicano jamais vota com um democrata, ou muito, salvo engano. Aqui no Brasil existe o fisiologismo, né, que ele é escondido justamente por causa dessa sopa de letrinhas partidárias, onde o parlamentar pode estar em um partido que se diz conservador, mas ele tem total liberdade para votar progressivamente pro governo progressista, porque até hoje não aparecia, né? Então, esse estudo que eu estou trazendo, que eu vou divulgar, é basicamente para que a gente tenha uma democracia mais madura. O que é isso? Onde quem é oposição seja oposição de verdade, né? Não vai ter cargo, não vai ter emenda, mas tu é oposição. Tu tá cumprindo com o teu papel, que tu teve compromisso com o teu eleitor, coisa que não acontece hoje no Brasil. Posso falar para vocês bem tranquilamente, por exemplo, o Republicanos. Republicanos é um partido fake, no meu ponto de vista, porque ele, no seu estatuto, ele diz que é o partido mais conservador do Brasil. Hoje, com 41 parlamentares nesse estudo que eu fiz, o Republicanos tem apenas 2 parlamentares que votam com oposição, ou seja, os outros 39 parlamentares votam com, ou muito, ou boa parte, com o governo do PT. Então, eles não podem se vender como algo que eles não são. Mas a sociedade até hoje não sabia disso. Então, eu acho que esse papel de divulgar, claro que a mídia não vai participar dele, por óbvio, né, não tem o menor interesse, mas a rede social hoje vai fazer com que a gente consiga dar bastante interesse, as pessoas têm interesse de saber quem são os parlamentares que realmente atraem, né, pós-eleitos. Então isso a gente vai fazer e eu acho que isso é uma coisa que é a maturação da nossa democracia. Hoje a gente vive um circo, né, onde tu pega um partido, te elege por ele e depois tu faz bem o que tu quiser lá. E aí tu não tem, né? Tu é muito mais fisiológico do que ideológico. E nenhum país se desenvolve com fisiologismo. A gente precisa de pessoas ideológicas. E a minha contribuição vai ser nesse sentido, então. E, Marcon, tu acredita que a oposição do governo ela tá se unindo para combater essas ideias de esquerda progressistas e desse governo atual? O que acontece? Quando saiu o resultado eleitoral do Congresso, foi dito que era um Congresso conservador de direita. As pessoas têm se decepcionado porque elas olham as votações e realmente isso não está acontecendo. Pelo estudo que a gente fez, a gente tem pouco menos de 100 parlamentares conservadores de direita no Congresso Nacional que são oposição de verdade, não fake, não que sobe na tribuna, grita aos 4 cantos que o Lula é um ladrão, mas depois desce da tribuna e vota com o governo. Então o que acontece? Esses parlamentares, posso te afirmar, que estão unidos, que votam sem interesses de cargos e emendas, até porque a gente acaba sendo muito prejudicado, apesar das emendas serem positivas e serem obrigadas e serem pagas, o governo deixa para pagar no último dia do ano, né, para prejudicar mesmo o parlamentar. Então são parlamentares que honram com os votos que receberam. Então ontem inclusive na minha live me perguntaram se era um governo, se o Congresso era de direita ou de esquerda. Eu disse, é um Congresso fisiológico. A maioria é centrão, fisiológica mesmo, que pensa nos seus interesses, ao invés de pensar nos interesses de quem os elegeu. Então, posso te dizer tranquilamente que hoje a oposição, quem é oposição de verdade, é unido, tem na liderança do Jordi um ótimo líder, né? Mas somos em poucos, essa que é a verdade. Apesar de termos sido eleitos em muitos, os verdadeiros se transformaram em cerca de 100 parlamentares. Marcon, e uma dúvida que eu tenho, ser de oposição é ser 100% oposição ao governo ou é chegar a considerar algo que eles estejam fazendo positivo e votar a favor? Tem essa análise ou é tipo, somos contra o governo, somos 100% contra o governo? Como é que funciona isso? O que acontece? Como eu falei para vocês, por isso que esse estudo que eu fiz, ele é legal, porque ele só pega quando nós entendemos que algum projeto não é positivo para o país e nós orientamos contra e o governo orienta a favor, né? Em 70% das votações, normalmente a orientação é a mesma. São projetos bons, que muitas vezes vêm de parlamentares, inclusive de direita conservadores, e que a gente vota favorável. Mas em 30%, 40%,
dizendo, a gente tem, então, uma disputa, digamos assim, na questão da orientação. Então, sim, existem votos que são unânimes, tem matérias que são apreciadas e são aprovadas, né, por acordo, são aprovadas por aclamação, nem existe voto. E existem matérias que a gente discorda, e é nessas matérias que a gente percebe quem é leal e quem não é à oposição. Nessas matérias específicas de oposição, eu sou um dos cerca de 20 parlamentares que tem 100% de voto com a oposição. Perfeito. Marcon, conta para nossa audiência de alguma situação difícil que você tenha passado por se expor contra o governo atual, né? Você vem se expondo bastante, indo contra esse governo, contra o STF, né? Você está sofrendo aí represálias por isso? Como é que tá essa situação? Olha, para te falar bem a verdade, mexer com o vereador é uma coisa, mexer com o deputado federal é bem mais embaixo, né? Então, eu posso te dizer que, por enquanto, mais do que as caras feias e algumas mensagens não muito felizes e alguma perseguição de milícias digitais que, no fim, acabam me ajudando porque dão engajamento na publicação, ao contrário de muitos parlamentares que apagam quando tem coisa, gente te criticando, eu faço questão que botem lá, porque para mim ajuda no engajamento, né? Então, até agora tá tranquilo, assim, digamos assim, que eu não recebi nenhuma ameaça de morte, por enquanto, ao contrário do que eu recebi aqui em Caxias, que foram 2, né? Pois é, Marcon, e daí nessa sequência, a gente botou essa pergunta pra ti e eu comecei a me questionar, e talvez tu pode responder, se política é pra todo mundo pode entrar, tem que ter muito estômago pra aguentar, principalmente lá no federal, como tu vê isso? Olha, eu acho que é uma boa pergunta essa tua. Futebol não é pra todo mundo, por exemplo, eu não nasci pra jogar futebol, eu tentei, mas eu sou muito ruim, né? Deus me deu um pouco de habilidade com a língua, né? Que eu consigo transmitir as minhas ideias pras pessoas. Eu acho que sim, eu acho que política poderia ser pra todo mundo, mas tu tem que ter muito estômago. Essa semana que passou, por exemplo, que foi a primeira semana pós-ataque Hamas, foi uma semana bem complicada, porque a gente ficou percebendo que parlamentares da esquerda defendiam as atrocidades que aconteceram lá em Israel, né? Então, assim, eu que sou completamente contrário ao aborto e vendo que eles defendiam quem cortou a cabeça de crianças vivas, bebês, então, pra mim, psicologicamente foi muito difícil. Tive algumas situações já de enfrentamento nariz a nariz, de quase para as vias de fato. Tive uma situação na CPMI que eu me retirei da sala porque o pastor da Shopee, que a gente chama lá, começou a defender o aborto e eu não consigo, para mim é um assunto que eu tenho muita dificuldade de permanecer em ambientes onde tem pessoas assim que eu vejo que claramente estão defendendo o maligno na minha frente, então eu prefiro me retirar. Então, assim, tem que ter estômago e claro, tu tem algumas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, eu não tinha gastrite nem refluxo, né? Já desenvolvi. Então, é normal, a gente tem que estar muito perto, assim, de Deus. Eu costumo me preparar bastante, vou sempre à missa, rezo, peço a Deus. Toda vez que eu subo na tribuna, eu rezo um vinde de Espírito Santo para que Deus possa me dar discernimento do que eu vou falar. Mas nós somos humanos, né? Então, quando a gente tem alguns confrontos lá que realmente beiram, assim, o inexplicável, o indefensável, às vezes a gente também tem um pouco de dificuldade até de dormir de noite pensando que uma criança foi decapitada, que pelos estudos ela fica consciente ainda 20 segundos e que tem alguém do outro lado do mundo defendendo isso. Então, é muito complicado para mim. E a gente vê aquela história voltando mais uma vez, né? Na década de 30, muitas vezes a gente se pergunta, por exemplo, como o nazismo conseguiu ter efeito, como conseguiram chegar ao poder, né? E hoje, para mim, tá muito claro, né? Goebbels tinha o controle total da imprensa e a imprensa tem um papel ainda muito, muito importante na formação da opinião. Muito menor do que tinha em 30, mas hoje ela ainda tem uma formação importante. E quando a imprensa começa a relativizar, por exemplo, chamar de defensores ou chamar de grupos armados, terroristas, tu começa a relativizar tanto a questão da vida do outro que, o Hamas, ele defende a mesma coisa que Hitler defendia, ou seja, o extermínio de seres humanos que são crentes judaicos, né? O cara simplesmente tem uma religião diferente da tua, tu não consegue respeitar a religião dele, tu quer botar todos eles para debaixo da terra. É basicamente o que Hitler defendia. E hoje nós temos, inclusive no nosso estado, por exemplo, a deputada Luciana Genro, que é uma porta-voz do Hamas, né? Ela defende abertamente os atos do Hamas. Então, a gente começa a entender como as coisas aconteceram na década de 30 e parece que nós não aprendemos nada com a história, né? Porque menos de 100 anos depois a gente vê a mesma história se repetindo. Deputado, e como é que tu enxerga a liberdade de expressão hoje no Brasil? Eu acho que caiu bastante a nosso nível de liberdade de expressão, né? Inclusive, o projeto da censura tentado implementar pelo democrata Orlando Silva, do PCdoB, vejam só vocês que engraçado, né? Partido Comunista tentando implementar, né, uma censura, né? Para surpresa de 0 pessoas. E a gente conseguiu, através da própria rede social, barrar isso, né? O povo foi para a rede social e foi conversar com seus parlamentares. É um projeto que eles não desistiram ainda, né? A gente precisa ficar muito atento.
momento, até porque a urgência dele já foi aprovada. Mas a gente, hoje no Brasil, uma luta para que se haja censura. Isso é visto, né? Até porque uma censura na rede social, ela privilegiaria basicamente a velha imprensa, que perdeu muito espaço para esses novos meios de comunicação, como esse que a gente está usando aqui agora. Então, se uma pessoa está nos assistindo, ela não está assistindo o Jornal Nacional, né? Então, eles têm todo o interesse para que seja diminuída a liberdade, para que eles possam ter o poder econômico e o controle da sociedade e das narrativas novamente. Não nos esqueçamos que não é segredo para ninguém que a grande empresa fez uma campanha aberta contra o presidente Jair Bolsonaro, que tinha seus defeitos, mas convenhamos, o tratamento dado a este governo de agora é completamente diferente. Talvez porque o dinheiro nosso, do pagador de impostos, voltou a estar nos cofres da empresa. Se não, vejamos, né? Há 3 semanas atrás, a Petrobras, para um comercial no meio Jornal Nacional, gastou 4 milhões do nosso dinheiro, que tenho certeza que ajudaria muitas pessoas que estão passando fome, como a própria ministra falou lá na ONU, que 130 milhões de brasileiros passam fome. Isso já resolveria muito problema dessas pessoas. Mas eles vivem de propaganda, né? Enquanto eles têm esse braço da grande imprensa para trabalhar para eles, a gente vai ter essa disputa grande entre liberdade de expressão e cerceamento da liberdade, com o intuito, basicamente, deles manterem o controle que tiveram durante todo o tempo que existiu. É realmente um absurdo. Você está ouvindo FLcast. E Marcon, fugindo um pouco do cenário atual, falando de ti, a gente sabe mais ou menos os teus valores, mas queria ouvir de ti mesmo. Tu se considera dentro da direita em algum espectro mais liberal, mais conservador? E na tua atuação, como é que tu tenta implantar ou demonstrar as ideias de liberalismo? Bom, eu tenho uma tese que eu acho que funciona muito bem, que é o que não me faz mal, eu não sou contra que as pessoas a façam. Então vamos lá. O que não prejudica um terceiro, eu acho que as pessoas podem fazer. Vamos pegar alguns pontos. Casamento homoafetivo. Cara, o que tu faz entre 4 paredes, sinceramente, pra mim não faz a menor diferença. Então, pra mim, eu sou completamente a favor. O assassinato de bebês. Bom, tu tá prejudicando um terceiro. Então, eu sou contra, né? Vamos lá. Questão das drogas. Indiretamente, tu tá mantendo uma cadeia que assassina, que mata, que escraviza. Então, eu sou contra também a liberação. Ah, mas ela tá fazendo mal só pra si. Não. Quando ela compra, ela está financiando um mercado que faz mal pra muita gente, né? Então, nos costumes, eu posso te dizer que eu sou um conservador, mas, por exemplo, essa questão do casamento homoafetivo, eu não entendo, porque tantas pessoas se preocupam com isso, porque não faz a menor diferença. Se a pessoa quiser casar com uma árvore, ela vai ser feliz com a árvore dela e tá tudo certo, né? Eu quis casar com uma mulher, que é feliz comigo, eu sou feliz com ela, e se um dia nós não formos mais felizes, a gente não precisa estar casado. Então, a minha vida não faz diferença se o que o outro vai querer fazer. Quando a gente fala de economia, daí eu sou um liberal, né? Eu acredito que realmente, se um dia eu chegar a ser presidente do Brasil, pudesse ser imperador do Brasil, eu certamente venderia todas as estatais, e as que não tivessem comprador eu as fecharia, diminuiria drasticamente o tamanho do Estado. A gente deve ter agora, na nossa vizinha Argentina, uma experiência muito bacana daquilo que a gente acredita, que é um presidente que deve ser eleito já no primeiro turno, eu espero, se não for vai ser no segundo. O Milei, que tem uma visão muito próxima à nossa, né, de que o Estado basicamente serve como um sanguessuga do que o trabalhador produz. Então eu acho que uma experiência positiva na Argentina, que é um lugar que está destruído pela esquerda, se ele conseguir colocá-la de volta, a gente vai ter um bom exemplo para tentar aplicar aqui no Brasil, que é um país vizinho. Então eu vejo que eu sou assim, eu parto do pressuposto que o que não me faz mal e a pessoa só ela vai arcar com os custos disso, não vejo problema nenhum. E na economia, que nem eu te falei, eu não sou um libertário, né? Eu acho que o Estado deve existir, mas deve existir de uma forma que garanta a soberania nacional, né? Que garanta algumas coisas básicas até que a gente possa ter um sistema que funcione basicamente sozinho. Então, eu acho que eu me considero nesse espectro aí. Beleza, e só fazendo um adendo nesse mesmo assunto, Marcon, como é que tu acha que a gente pode difundir essas ideias da economia liberal? E acho que isso poderia gerar um grande, né, crescimento aí. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de pessoas, com um potencial incrível, né? Mas eu acho que a gente precisa esse ajuste de ideias, assim, né? Como é que tu vê que a gente pode difundir essas ideias? Porque hoje é difícil chegar nas pessoas, às vezes até nos jovens também, né? Muitas vezes, né? Como é que tu enxerga isso? O liberalismo, ele é como um prato de comida muito bem elaborado e feito. Ele demora, ele tem ingredientes difíceis, mas ele vai fazer bem pra você. E a esquerda, basicamente, o progressismo é como se fosse um miojo, né? Tu vai comer ele todo dia, tu vai morrer. Então, o que acontece? A narrativa da esquerda, ela é muito doce, ela é muito fácil. Você tem o direito de ter saúde,
saúde, você tem o direito de ter educação, você tem o direito de ter uma casa boa, você tem o direito de ter um salário bom. Sim, você tem o direito, mas quem vai pagar por isso? Essa parte da história eles não contam. Nós temos o contrário, nós temos uma dificuldade de vender um sistema que funciona, que é bacana, que privilegia todas as pessoas, que premia as que têm mais dedicação, as que têm mais esforço, mas que a história a ser contada ela é muito mais complexa. Então eu vejo que essa forma de nós tentarmos dar uma narrativa, digamos, de mais fácil absorção para as pessoas do liberalismo, ela é o caminho. E a gente não pode achar que a gente está indo pelo caminho errado, porque se nós olharmos há 15 anos atrás, liberalismo era uma coisa que ninguém nem sabia o que significava. Hoje, nós discutimos o sistema de liberalismo na economia. Nós tivemos há pouco um ministro da economia, o Paulo Guedes, que era um liberal declarado, que implementou, né, reformas liberais o quanto pôde, né? Então, vejam vocês, que a gente está remando, mas as pessoas, se elas se dedicarem 5 minutos para pensarem, poxa, onde esse sistema foi implementado deu certo, e onde o sistema que estão tentando me vender deu errado, por que eu vou ir pelo caminho errado, né? Então, é aquela velha máxima, né? Por que as pessoas fogem do Brasil, da carteira de trabalho, né? De todas as maravilhas que a gente tem aqui, e se arriscam para ir para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, para construir a sua vida onde lá não tem décimo, não tem férias, não tem nada. Então, basta a gente precisa doutrinar as pessoas de uma forma, de uma palavra, não da doutrinação de enganá-las, mas de mostrar para elas o que realmente funciona. Eu acho que talvez nós, na nossa geração, a gente não vai conseguir ver um país de primeiro mundo, mas nós podemos deixar encaminhado, né, um país de primeiro mundo. Quando a gente pegar, por exemplo, a Alemanha ou o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, é um país muito liberal na sua economia, enfim, né, pós-Segunda Guerra. E aí acabou se desenvolvendo. A gente tem a Austrália, que não tinha nada, se desenvolveu. Hong Kong, que não tinha nada, se desenvolveu. Taiwan, a mesma coisa. Então a gente tem N exemplos, até tem um documentário do Friedman de Hong Kong, eu não sei se vocês já viram, que é sobre o Livres para Escolher. É muito bom, ele vai lá e mostra como era a economia antes e como ela é depois do liberalismo. Porque Hong Kong foi uma ilha que foi esquecida pela Inglaterra, né? Eles deixaram ela lá e quem governava a ilha era um liberal. E aí ele conseguiu fazer... Agora Hong Kong foi meio que anexado pela China de novo, mas enfim, no tempo que ele era liberal, ele se desenvolveu muito. Então, basicamente, a gente copiar o que dá certo, né? Quando a gente pega a Suíça é um caso legal da gente ver, porque a Suíça não tem recurso natural nenhum, não tem petróleo, ela só tem montanha. E a renda per capita deles é altíssima, incomparável com a nossa. Poxa, por que eles têm isso e nós não temos? Aí você vai lá no índice de Doing Business, lá na liberdade econômica, e começa a olhar algumas coisas, tu começa a perceber que não tem uma empresa estatal para uma petrolífera, não tem uma empresa estatal para fazer camisinha, como a gente tinha, né? Um trem-bala, não tem dificuldade para tu contratar, para demitir. Aí tu começa a entender que o modelo que é usado, que dá certo, é o modelo deles, não o nosso. Então, mostrando isso para as pessoas, eu acho que a gente consegue chegar lá. Vai levar tempo, nós precisamos da rede social. Sem a rede social, nossa mensagem não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que eles tentam, a todo custo, censurar a nossa liberdade de expressão. E essa ideia do IEE, do Fórum da Liberdade, desde o seu início, que é espalhar essas ideias, conscientizar as pessoas pra gente ir criando cultura, que as pessoas entendam qual é o valor, né, de ser livre, de ter a possibilidade do governo interferir menos na nossa vida. Só que claramente é uma coisa a longo prazo, né? É toda uma geração que a gente tem que ir moldando pra ver os resultados. Mas tem coisas que a gente quer ver imediatamente, como, por exemplo, um governo mais à direita, um governo mais liberal, um governo mais conservador. E a gente percebe que alguns espectros políticos, especificamente o PT, talvez tu possa concordar ou discordar de mim, Maurício, tem apenas um líder em ascensão, não está se formando outros líderes. Te parece prejudicial esse tipo de representatividade, de estar focado numa pessoa só, e tu vê isso se repetindo na direita, ou tu vê que tem algo mudando, que a gente vai ter mais líderes ou não? Olha, muito boa a tua pergunta. O que acontece? O Lula, ele é um político que a gente chama pinheiro, né? O que é o pinheiro? Para quem é aqui da Serra sabe que nada nasce ao redor do pinheiro, né? O pinheiro, ele mata o sol e nada nasce. Então, ele tem um problema. O PT tem um problema grave agora, que o Lula está se encaminhando para os 80 anos. Naturalmente, ele deve ter mais, vamos lá, 5, 6, 7, 8 anos de vida, né? Com uma disposição, digamos assim, para que ele possa ainda influenciar alguma coisa. E aí não se criou novos líderes do lado de lá. Do lado de cá, da direita, eu posso te dizer que uma das grandes heranças que o Bolsonaro deixou foi os líderes que ele criou. E aqui a gente pode citar alguns, né? O Tarcísio, principalmente, que é um governador carioca de São Paulo. Vejam vocês como é uma coisa muito curiosa e que São Paulo soube escolher o seu governador através da sua qualidade, né? Então ele elegeu um governador que é carioca e é um cara que tem todo o potencial para ser um presidente da República. Em Minas Gerais a gente tem o Zema, mais 70% de aprovação. No Paraná a
gente tem o Ratinho Júnior, que o pai dele conversa muito bem com os moradores do Nordeste. A gente tem o Caiado, né, também em Goiás, que é um governador que também tem mais de 70%. Então a gente tem nomes muito bons na direita que podem muito bem preencher uma lacuna, né, de uma inelegibilidade do Bolsonaro como ele está. Então eu vejo que a dificuldade da esquerda vai ser de criar um novo líder. O PDT tinha muito isso na figura do Leonel Brizola, né? Vocês são mais novos que eu, vocês não lembram, mas se vocês pegarem a história, vocês vão ver que o PDT chegou a ser um dos maiores partidos do Brasil, focado na figura do Leonel Brizola. Hoje, o PDT, se eu não me engano, tem 13 parlamentares lá na Câmara dos Deputados, é um partido que se encaminha para terminar, né? Porque realmente perdeu o líder e não criou novas lideranças. Hoje a liderança do PDT é o Carlos Lupe, que a gente sabe, né, com sua ficha extensa aí, enfim. Então eu vejo que é um problema, assim, que a esquerda tem da criação de novas lideranças e que eles vão ter que achar alguma solução. O Lula, pelo que a gente percebe, está tentando colocar a Janja como sua sucessora, né? Não é um nome que agrada nem sequer a própria esquerda. Por outro lado, a gente tem um Haddad, que foi considerado o pior prefeito de São Paulo, e a gente, em 8 meses, ele conseguiu fazer que a gente partisse de um superávit para um déficit. Então, a tragédia econômica que se avizinha, nós três sabemos qual que vai ser, né? Porque a fórmula é a errada, vai dar um resultado errado. Outros nomes, Boulos, talvez, mas o Boulos tem a prerrogativa de ter sido um invasor de terras, então ele conta com muita rejeição. Eles não têm nomes, essa é a realidade deles, né? Então, eles têm que rezar, até que fazem isso, para que Lula tenha mais alguns anos de vida e que eles possam encontrar alguma solução. Porque hoje, se acontecesse do Lula eventualmente não poder mais concorrer, ou não conseguir mais governar, sinceramente eu não sei o que eles fariam, porque é tipo um castelo de areia, tu vai jogar água em cima do castelo, porque realmente não tem base nenhuma. A base é uma pessoa, né? Eles não... por isso que eu costumo dizer que eu sempre trabalho por valores e princípios, nunca por pessoas. Pessoas representam esses valores e princípios, mas as pessoas passam, né? E tu precisa encontrar outros atores que defendam as mesmas bandeiras que tu trabalhou por elas. Então hoje o PT não tem isso e eu acho que isso vai ser um problema grave num curto espaço de tempo para eles resolverem. Deputado Marcon, como é que tu vê aí o teu futuro na política? Quais são os teus objetivos, próximos passos de futuro? Olha, o meu objetivo é em 2026 concorrer de novo a deputado federal. Eu teria a vontade de ser reeleito, né? A gente sabe que não é fácil, mas não vou usar recurso público, enfim, então sempre é um desafio um tanto quanto maior, porque enquanto os outros atacam de bazuca, eu vou de estilingue, né? Mas a gente trabalha com a verdade, é isso que a gente busca vender para as pessoas. Em 2030, se eu conseguir ser deputado federal de novo, eu pretendo ir ao Senado, e em 2034 eu teria a ambição de concorrer à presidência da República. Em esse plano dando certo, eu sei que ganhar a presidência é difícil, muito difícil, mas eu gostaria de concorrer para ir num debate, colocar essas nossas ideias em evidência, mostrar o que deu certo no mundo. Então, é uma forma de nós entrarmos na grande imprensa e atingirmos pessoas que muitas vezes, através da rede social, a gente não consegue. Legal. Marcon, uma última pergunta antes do nosso bate-bola final. Uma pergunta difícil. Eu te pedi sobre votos, tu se considera conservador ou liberal, enfim. E principalmente nesse último ano aí surgiu o termo bolsonarista, né? Que é aquela pessoa que apoiava. Enfim, cada pessoa tem um conceito diferente para definir o termo bolsonarista. O que tu diria para uma pessoa que te considera bolsonarista? Olha, normalmente o termo bolsonarista ele é empregado para te diminuir, né? Quando eles tentam colocar que tu acredita numa pessoa que tu não acredita em valores e princípios, é para te diminuir. É muito difícil de tu ver, por exemplo, a grande imprensa chamando petistas de lulistas, né? Porque eles não têm a ideia de diminuir as pessoas. Eu considero que ser bolsonarista ou não é uma coisa que o Bolsonaro representava? Talvez um governo mais conservador, mais liberal na economia, mas que nem eu te falei, eu não defendo as pessoas, eu defendo as ideias. Se for o Caiado, se for o Ratinho Júnior, se for o Zema, se for o Tarcísio, o candidato, e ele estiver alinhado aos valores que nós defendemos, para mim não tem problema. O que não pode é eu defender uma pessoa que simplesmente... e achar que tudo que ela faz é perfeito, é magnífico, isso não existe, né? Eu tenho erros, vocês têm erros, o Bolsonaro tinha erros. Então, basicamente, quando eles te rotulam de bolsonarista, é porque eles não querem te chamar de conservador, ou liberal, ou direitista, porque eles acham que isso seria um demérito para eles, e eles consideram que te chamar de bolsonarista é algo negativo. Eu acho que Bolsonaro foi um bom presidente, teve uma, desculpa a expressão, uma baita de uma pica no meio, que foi a questão da pandemia, que ninguém tinha um know-how, né, de como lidar com isso. Nós não tínhamos um benchmark, né, algo para comparar como seria feito essa transição. Ninguém sabia como a doença ia se comportar. Eu acho que ele cometeu alguns erros muito de propaganda sobre isso, né, a imprensa foi muito para cima dele. E aqui eu posso te citar, por exemplo, quando ele queria muito enfrentar a Globo. Quando o Drauzio Varela foi no Fantástico e falou que era só uma gripezinha, ele, ao invés de disseminar essa ideia, ele poderia ter dito, não,
não confie naquela grande imprensa, não é bem assim, a gente tem que cuidar, a gente vai ter todos os cuidados, a gente vai defender o brasileiro, enfim. Ele teve as oportunidades, né, de conseguir vitórias sobre o seu inimigo e ele acabou cometendo alguns erros, principalmente de narrativas no meu ponto de vista. Mas é natural, a gente ser arquiteto de obra pronta é muito fácil, né, na hora lá, a gente sabe que não é bem assim, eu já cometi muitos erros, todo mundo comete, então eu acho que o termo bolsonarista é um termo que vai acabar indo a desuso, porque logo nós teremos um outro candidato à presidência e que o Bolsonaro muito provavelmente vai apoiar, mas é um termo que vai cair em desuso, não acredito que se mantenha por muito tempo, não. Legal, Maurício, por fim, então antes da gente ir pro nosso ping-pong final, tem algo que tu queira acrescentar, que é algo que a gente não tocou no assunto, que tu queira comentar conosco? Só queria parabenizar vocês, eu acho que essa luta que a gente tem em várias frentes de divulgar o liberalismo, é uma luta pelo bem, é uma luta de quem ama o seu país, de quem vê um país desenvolvido, né, que a gente não precisa ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para encontrar grandes restaurantes ou aquele conforto, tem lá, enfim, que a gente possa ter aqui no nosso país. Então eu acho que isso a gente só vai conseguir através do liberalismo. Então se dedicar, né, como vocês estão fazendo aí, é uma forma de nós deixarmos uma herança para as próximas gerações, para que a gente não passe como mais um que passou pela terra, né? A gente está tentando melhorar a vida do nosso povo. Acho que o liberalismo é isso. A gente combate o mal, a gente tem que ter essa noção que a gente combate o mal, né? A gente não precisa ficar fantasiando. A esquerda é o mal, né? Tenha certeza que Jesus Cristo não defenderia assassinar um bebê, tenha certeza que Jesus Cristo não defenderia que alguém se drogasse, que Jesus Cristo não defenderia terroristas. Então é muito fácil se posicionar. Só que, claro, a gente tem os nossos valores e isso nos causa muitas vezes, ainda mais vocês que são jovens, alguns amigos que são mais progressistas, enfim. Até porque tem aquela velha frase que diz, né? Se tu não foi de esquerda até os 20 anos é porque tu não tem coração. Se tu segue sendo de esquerda depois dos 30 é porque tu não tem cérebro, né? Então, que a gente possa levar a informação para as pessoas e que as pessoas, através da informação, possam ter consciência e estarem do lado certo da história. E, Maurício, qual o significado de liberdade para você? Olha, para mim, o significado de liberdade é que eu possa fazer tudo o que eu queira desde que eu não prejudique ninguém. Então, eu acho que isso resume bem o que é o meu entendimento de liberdade. Uma pessoa que te inspire, Maurício? Winston Churchill. Tô terminando de ler a biografia dele e passei a admirá-lo mais ainda pós ler a biografia dele. Eu acho que a gente tem, inclusive, claro, guardadas as devidas proporções, assim, mas ele sempre foi um homem muito que acreditava nas coisas que ele acreditava e ele persistia naquilo. Ele não era um fisiológico, né? Ele sempre teve a mesma linha. Então eu admiro muito ele nesse sentido. Um outro nome, assim, que eu posso te falar de cara brasileiro, se tu me perguntar, é o Barão de Mauá, né? Que eu fiz a minha monografia sobre ele, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que foi, acho que o homem mais inteligente que esse país já teve, o maior empreendedor da nossa história, e um cara que era um homem à frente do seu tempo. Então imaginem vocês, se nós liberais temos dificuldades em 2023, ele lá no século XIX, as dificuldades que ele tinha, muito maiores que as nossas, né? E ele é o cara que sempre lutou contra a escravidão, é um cara que sempre trouxe a primeira ferrovia pro Brasil, Banco do Brasil, enfim, ele fez muita coisa pelo país e foi colocado pelos burocratas, né? Tentaram destruir ele muitas vezes e ele se reerguia sempre. Então é um homem também que eu admiro muito. Inclusive, recomendação de leitura, Mauá, o Empresário do Império, um livro incrível que conta toda a história dele. É enorme, mas vale a pena cada página. Vale. E quem tem preguiça dá pra ver o filme, né? Tem um filme, é verdade. É verdade. Apesar de ser protagonizado por um esquerdista, né? Que quem faz o papel do Mauá é um esquerdista. Agora eu não me lembro o nome dele, mas é um cara bem famoso. Mas ele, claro, bem resumido, mas o filme é muito bom. Normalmente se perde muito informação do livro pro filme. Mas esse filme, ele foi bem... Eu achei que ele foi feliz. Assim, ele é um filme antigo, ele deve ser da década de 90. Não é tão fácil de encontrar, mas ele é muito bom. Legal. E por fim, Marcon, um conselho que tu deixa pra nossa audiência, pras pessoas que te acompanham? Um conselho que eu deixo que é um conselho que a minha mãe me dava. Sempre pense no que Jesus faria, né? Em determinada situação. Então, quando tu tiver uma dúvida, pense o que Jesus faria. E aí tu vai ter sempre um coração puro, bom, e tá sempre do lado do bem, que é o que traz coisas boas ao longo da vida. Legal. Luiz, Maurício, obrigado pela participação de vocês, pelo tempo. Esperamos nos ver no Fórum da Liberdade ano que vem. Vamos reforçar o convite pro Maurício. Convite, né? Enviamos ou enviar novamente o convite. E todo mundo que estiver ouvindo, esperamos todos vocês no Fórum da Liberdade no ano que vem. Obrigado, Maurício. Eu agradeço a oportunidade de vocês e a gente segue sempre à disposição. Hein? Obrigada e até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.